Olá, tudo bem? Tudo na paz? Espero que esteja aí, tudo bem aí com você, com a sua família aí, a todos, né, que vão ver este vídeo aí, né? Que a graça, o amor do Pai, né, do nosso Deus, como nosso Pai aí, esteja aí em nós, né, e através de nós, pelo seu Espírito. Então, eu gostaria de estar aqui, né, pensando um pouco aqui a respeito, né, do princípio, né? Porque isso é um princípio. Creio que é um dos, né? Se tem um princípio principal, esse seria, não é? Sobre a questão de, de que Deus é amor, não é? Que Deus é amor. Então, às vezes a gente imagina, não é? Às vezes a gente imagina que Deus é amor porque Ele resolveu nos amar, não é? Ele resolveu nos amar. E é isso também, mas é algo muito mais profundo do que isso, não é? É algo muito mais profundo, porque se a gente traz isso para o conceito humano, né, do nosso conceito humano, a gente vai talvez imaginar que Deus ele decidiu, ele foi lá e decidiu nos amar. E não é isso, né? É isso também, mas não é só isso. É muito mais profundo, não é? É muito mais, isso é no sentido assim da revelação do Senhor, né? Buscando realmente a revelação espiritual, não é? Daquilo que não é aparente, daquilo que a gente não vê. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é amor, isso significa que Deus, a sua essência, não é? A sua essência, a sua natureza, ela é constituída de amor, não é? Então, Deus, quando ele está expressando, né, o seu amor, ele está expressando quem ele é, não é? É a própria expressão, né, da sua essência, né, da sua natureza. E, e a gente, né, só para a gente realmente aqui termos o discernimento, né, e termos aqui a referência aqui, né, do que nós queremos aqui, né, pensarmos juntos, né, e compartilharmos aqui, está em João, né, 3,16, que é muito conhecido, né, essa passagem aí. E às vezes por ser tão conhecida, né, que fala João 3,16, né, quem não conhece? Todo mundo, né, todos nós, a maioria, creio que a maioria de nós já ouviu falar, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então isso é um dos pilares, não é, da fé cristã, não é, da nossa, às vezes dos nossos conceitos aí religiosos e tudo, não é? Mas talvez a gente não esteja buscando realmente assim a revelação, né, da profundidade dessa declaração, não é, que Jesus fez. Porque essa declaração, ela está inserida tem um contexto, né, antes de Jesus fazer essa declaração, que é exatamente a conversa que ele está tendo com Nicodemos, não é, que ele fala do novo nascimento, ele fala ali que ninguém entra no reino de Deus, não é se não for pelo novo nascimento, se não nascer de novo, não é porque o novo nascimento é através da água, não é? Da água, que é a palavra, do Espírito, não é? Então isso fala que é um nascer de novo, não é? É um nascer de novo, e não nascer da carne, né, da vontade do varão, mas é do próprio Deus, né, da sua própria essência, né, da sua natureza. Então, isso já nos ajuda a gente a já ter um discernimento aí, né, ter realmente
um conhecimento da profundidade da revelação que o Senhor faz ao falar, não é? Ao declarar a falar desta passagem, não é? Que o Senhor nos revela. Isso ajuda, né? Para a gente refletir, para a gente buscar realmente, né? O que significa que Deus é amor. Então, o Senhor, ele fala que nós, né? Que nós devemos, não é? Aliás, não só devemos, mas nós, né? O Senhor Jesus, ele fala que se nós somos seus amigos, nós vamos realmente o que? Obedecer a ele, não é? E às vezes a gente pensa isso como algo mandatório, como algo imposto de fora, né? Para dentro. E não é isso, né? Então a mesma coisa é o amor, não é? É o amor de Deus. Então às vezes a gente imagina, né, que a gente amar é uma decisão, não é? É algo que eu vou decidir se eu vou amar alguém, né? E aí a gente coloca esse conceito para Deus também. A gente imagina que Deus, a algum momento, né, em algum momento aí da história aí, né, Deus tomou a decisão de nos amar e resolveu que ia nos amar, não é? Não. Isso não é simplesmente uma decisão, não é? Isso é algo muito mais profundo do que isso, né? Deus, ele, antes da fundação do mundo em Cristo, ele resolveu, não é? Ele realmente, pelo conselho da sua vontade, a Trindade, eles decidiram, não é? Que eles iam compartilhar conosco a sua essência, não é? Eles iam realmente comungar conosco como seus filhos a sua essência, não é? A sua mais profunda essência, que é o amor, não é? Que isso faz parte do seu DNA, faz parte da sua natureza. Então, quando o Senhor fala que a condição para que a gente realmente entre no reino de Deus é nascer de novo, isso fala de algo assim profundo, não é? O novo nascimento é algo que o Espírito, ele realiza em nós, não é? É como ele, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, temos os nossos olhos, né, iluminados pela revelação e abrimos o nosso coração, permitimos que o Espírito faça essa obra, não é? É como se ele estivesse pegando nós, estivéssemos colocando no seu próprio ventre e tivesse nos gerando novamente, não é? Igual uma criança que é gerada no ventre da mãe, não é? Então, isso não é simplesmente algo fora de nós, não é? Não é algo externo, não é algo fora de nós, mas é algo que vem do nosso mais profundo, né? Do nosso interior, não é? Da nossa essência. Então, isso fala do novo nascimento, né? Isso fala de algo que o Senhor realmente, pelo conselho da sua vontade, ele fez. Então isso é a expressão, não é? Isso é a forma mais, como se fala, isso é a forma mais reveladora, não é? Isso é a forma mais maravilhosa, não é? Da revelação do amor do Senhor. Então, o Senhor, ele compartilha conosco a sua essência, o seu amor, a sua natureza, aquilo que ele é, não é? Por isso que ele fala que ele amou o mundo. Ele amou o mundo que nós vemos aqui, o mundo que jaz no maligno, que a própria Bíblia já fala isso, que jaz no maligno. Não.
Ele amou quem? As pessoas, não é? Ele amou os crentes? Não. Ele amou a todos, não é? Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. Então, isso significa que o pecado de todos nós, não é? Já foi perdoado. Quando Deus permitiu que o homem pecasse, ele já tinha perdoado o seu pecado, não é? Em Cristo, né? Em Jesus, em Cristo Jesus. Por isso que fala que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, né? Então, antes do Senhor fazer qualquer coisa, antes dele fazer qualquer coisa, criar qualquer coisa, ou resolver revelar qualquer coisa, ele já tinha providenciado, né? Cristo já tinha se oferecido, Jesus, não é? O Filho, que é Cristo, ele já tinha se oferecido para ir para a cruz. Então, ele já tinha providenciado a redenção para todas as coisas. Por isso que aí ele criou. Ele criou e aí ele veio e nos revelou, não é? Nos revelou realmente tudo aquilo que ele fez. E a revelação dele, não é? A revelação do amor, da graça, né? Veio em Jesus. Veio quando o Filho se fez homem e habitou entre nós, não é? E aí nós vemos a sua glória, nós vemos a sua gloriosa, não é? A sua maravilhosa graça e o seu amor, não é? Porque se a gente vê como que a forma do amor, né, do Pai ser conhecida através da graça, não é? Então a graça, ela é o quê? É o movimento do amor, não é? A forma que Deus revela o seu amor, não é? E como que ele revela o seu amor? Através dos seus filhos, não é? Que aí nós, se a gente tem esse conhecimento que agora eu sou filho de Deus, e eu sou filho gerado, não é, pelo Espírito, gerado, né, pela a revelação, gerado pela sua vontade, gerado pela sua natureza, pela sua essência, que agora eu comungo a sua essência, a sua natureza, então agora eu vou amar igual ele ama, né? Então agora não vai ser o que eu vou fazer para amar, não vai ser uma decisão que eu decido amar alguém ou não, não. Da mesma forma que Deus, quando Ele ama, Ele está expressando a sua natureza, a sua essência, aquilo que Ele é, não é? Nós também agora que nascemos de novo, que agora comungamos o seu Espírito, comungamos a sua natureza, a sua essência, nós agora somos também gerados de amor, não é? E agora comungamos também a mesma essência do nosso Pai, não é? Então, quando nós amamos, nós estamos expressando quem nós somos, não é? Estamos expressando a nossa essência, não é? A nossa natureza como filho de Deus. Então, não é algo que eu vou fazer, não é algo que eu decido fazer, é algo que eu me submeto, não é? À natureza, eu me submeto a esta natureza, eu me submeto à ação do Espírito agora, que vai agora me pegar como um bebê que foi gerado ali, agora eu vou me desenvolver, ele vai me desenvolver essa natureza, da mesma forma que Jesus foi gerado, né? O Filho veio, foi gerado no ventre de Maria, e ele teve que passar por todo o processo, né? De nascer, e depois desenvolver, e depois ele foi conhecendo, né, aquilo que já estava nele, não é? Que aquilo que ele foi revelando, né, a sua essência. Então, da mesma forma, também nós, não é, como filhos, não é, do nosso Deus. Então, o amor,
né, do Pai, como que a gente vai fazer o amor dele conhecido? Através de nós revelarmos o amor dele, com nós como seus filhos agora, a forma, né, a maneira como agora vamos caminhar, como vamos agora nos portarmos, e agora como nós vamos agora conhecermos, não é, nesse caminhar, no movimento, nós vamos realmente amando, não é? E conforme nós vamos amando, porque nós vamos estarmos revelando a nossa própria essência, não é? A nossa própria natureza agora como filhos que comungamos, né? A mesma essência do nosso Pai. Então, se o nosso Pai, se Deus como nosso Pai, Ele é amor, então também nós agora somos gerados de amor e agora nós vamos amar como Ele nos amou, não é? Então, não foi aquilo, né? Não foi o que Jesus falou para Pedro, não é? Pedro, você me ama? Pedro falou, Senhor, eu amo. E aí Jesus foi lá e falou para Pedro 3 vezes, não é? Perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, você me ama? E o Pedro ficou ali sem entender, ficou até chateado, achou que Jesus estava repreendendo ele, não é? Mas não era isso, né? Jesus estava falando para ele, Pedro, a mim você me ama, não é? Então nós não temos dificuldade em amarmos a Deus, não é? Muita da nossa dificuldade é amarmos o nosso irmão, não é? É amarmos o nosso irmão, porque amando o nosso irmão é que nós vamos realmente conhecermos o amor do Senhor e vamos ser a revelação do amor do Senhor, né? Vamos comungar o amor, vamos amar igual Ele amou, não é? Então, em nós falarmos que amamos a Deus, não há muito mérito nisso, não é? Mas o mérito está em nós amarmos como Ele nos amou e amarmos o nosso irmão, amarmos o nosso semelhante. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos realmente revelando, não é, o amor do Senhor e estamos amando como Ele nos amou. Amém? Então, isso é algo para a gente pensar, não é? Meditarmos e pensarmos e repensarmos até que a gente realmente sejamos transformados à sua imagem, à sua semelhança, semelhantes ao Senhor. Amém? Então, ficamos aí, né, com essa revelação e que o Espírito, né, do Senhor fale aí ao seu coração, a todos nós aí. E não deixe, né? Não esqueça aí de se inscrever aí no nosso canal aí, de dar um joinha aí, né? De falar aí, né? O que você, né? Se isso realmente veio a acrescentar, né? Algo aí, ou compartilha aí, né? Dá um like, um dislike aí, porque isso ajuda que realmente essa palavra aí, que, né? Chegue a mais irmãos nossos aí também, não é? E que isso é uma forma também de amarmos, não é? Então é isso aí. Desde já agradeço aí e fica na paz.